Amém. Graças a Deus. Música bonita. Quem canta essa música aí? Nossa, tinha que ser, né? Vamos orar mais uma vez para a gente meditar na palavra. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o seu nome, porque o Senhor se revelou a nós na pessoa de Jesus de Nazaré como um Deus de amor, que nos recebe, nos acolhe, nos abraça. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus cuidador, um bom pastor, nada nos tem faltado. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque o Senhor está sempre conosco. E nós te bendizemos, são muitos os motivos de louvor e adoração, de rendição e gratidão ao teu nome, por quão maravilhosas coisas o Senhor tem feito, apesar da nossa pequenez e limitação. Entregamos ao Senhor esse período musical de louvor, sabendo que o louvor excede ao rito, mas é de verdade que nós te oferecemos. E pedimos ao teu Espírito Santo que nos conduza na meditação do teu Evangelho, nos ensine, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu queria meditar hoje numa famosa narrativa de Jesus com o cego Bartimeu, Marcos capítulo 10, versículo. Enquanto ele fez esta oração aí, pela palavra que ele vai dar, eu quero também fazer a oração da noite de terça-feira, abençoando a noite. Esse momento aqui, na verdade, eu estou aqui trazendo para todos vocês, nessa transmissão da noite de terça-feira, da oração da noite de terça-feira, a gente está trazendo a mensagem, a palavra de que o professor trouxe no domingo, 10 horas da manhã, aqui. Inclusive, se você quiser participar conosco diretamente aqui do Ministério Tempo de Oração, então você pode vir aqui na nossa comunidade, no nosso lugarzinho. Você vai encontrar essa foto aí, ó, bem na rua José Benedito 375. Você vai ver ali essa placa, você vai entrar, tem acesso para você entrar. Fique bem à vontade, tá bom? Então deixa eu fazer a oração, realizar a oração por essa noite de terça-feira. Se você puder fechar os seus olhos, feche os olhos, para que nós possamos ter uma noite abençoada. Eu quero dormir bem. Eu quero dormir nesta noite de terça-feira e acordar na quarta-feira com a disposição, com uma fé, para começar o dia tudo de novo. Mais um leão matar, mais problemas, mais alegrias, mais momentos. A vida é formada por momentos e vencendo até envelhecer, murchar e morrer. Até quando for para a eternidade com o Pai. Nós já vivemos uma vida eterna com o Senhor. Só que a outra vida não vai ser nesse corpo. Vai ser num corpo glorificado. Então, vamos orar? Se você pode fechar os seus olhos, feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, por todas essas pessoas que estão aqui nesse canal, essas pessoas que estão inscritas, os novatos, essas pessoas que estão, meu Deus, dentro do grupo Brasil em Oração, que recebem o link, ora conosco. Senhor, pessoas e que é da oração, que tem ministério de oração. E é por isso que eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, por todos, ó Pai. Independente da religião, visite e abençoe essa noite de terça-feira, para que essa pessoa, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, logo ela pegue no sono, descanse e venha repor suas energias para o dia de amanhã. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Pai, por essas pessoas que estão assistindo comigo agora, estão participando comigo agora. Em nome de Jesus, visita ela, Deus. De repente ela está se preparando para o jantar, ou está se preparando para ir trabalhar à noite, ou está voltando do trabalho cansada. Eu não sei qual é a situação dela,
posicionamento dela, a situação social, nível espiritual, mas o Senhor sabe, Pai. E eu peço ao Senhor agora, visite cada um, dê para essa pessoa alegria, dê para essa pessoa força, para ela lutar, para ela vencer, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, meu irmão, meu amigo, que você, nesse momento, fale sua dor, seu questionamento, sua oração. Ore agora por alguém que você quer orar, que você está desejando orar. Peça proteção, peça provisão, peça livramento, peça a Deus a bênção, Ele te dá. Se você fizer isso de todo o teu coração, então faça isso com a tua alma. E vamos entregar nossa família na mão de Deus. Deus, eu quero entregar minha família na mão do Senhor, Pai. Tome a minha esposa, meus filhos, meus netos. Tome minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, toda a minha casa, toda a minha parentela. Tome meus amigos, meus colegas de trabalho aqui do canal É Tempo de Oração. Tome todos nas tuas mãos, toda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoe essa mensagem, essa palavra, esse ensinamento bíblico, essa aula bíblica de que o professor Samuel vem trazer. Abençoe a vida do professor Samuel, do Juliano, e cada um com a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Que esta noite de terça-feira, ou esse dia, esse momento que essa pessoa está assistindo, seja um momento de felicidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Você que é novato, você que não tem as informações, eu vou passar aqui para você, olha. Eu tenho aqui essas informações. Seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração, tem o QR Code, chave do Pix, tem aqui os endereços de redes sociais, tem aqui as horários de reunião para você que é daqui de Itabirito, congregar aqui conosco, tem o meu número do telefone, tem as capas aqui dos nossos livros, tem aqui o endereço para você que é daqui de Itabirito para estar conosco, participando amanhã, na quarta-feira, na leitura bíblica. Estaremos aqui às 7h da noite, mais uma vez, lendo a Bíblia, orando, buscando a presença de Deus. Tá bom? Muito bem. Vamos dar continuidade, então, aqui a esse trabalho do professor, essa aula bíblica. Preste muita atenção, vai ser muito bom para o seu 46 ao crescimento. 52, dos três evangelhos que narram essa história, né, dos três evangelhos sinóticos, a descrição de Marcos me parece mais completa e com algumas informações muito interessantes. Eu já preguei, já meditei em cima dessa narrativa, né? Você certamente conhece, né? A história de Bartimeu, que ficava pedindo ali como um cego na estrada de Jericó. Já preguei várias vezes focando em Bartimeu, né? Mas, curiosamente, agora eu queria focar no encontro com Jesus. E como que isso é muito significativo, como que as implicações que o encontro de Jesus causa na gente, né? As dimensões desse encontro. E para a gente entender isso, a gente tem que entender a expectativa que o povo tinha em relação à vinda do Messias. Por que isso é importante? Porque nessa narrativa, um cego, invisível para a sociedade, marginalizado, inclusive a expressão do Evangelho de Marcos é que ele estava à beira do caminho. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E é uma descrição com expectativa teológica, né? O que significa Jesus, filho de Davi? Havia uma expectativa messiânica de que o Messias, ou ungido, né? A palavra Messias é ungido, depois Cristo é ungido também, a palavra Cristo, ou Christos, já no grego, não é sobrenome, né? Tem gente que acha que é sobrenome de Jesus, né? Como é que é o Jesus do Cristo? Não, é ungido, né? Então existia uma expectativa em cima da vinda do Messias, e essa expectativa era da chegada de um reino para tirar o povo de Israel da servidão, da ditadura romana. Então o povo estava debaixo de uma opressão, existia uma grande expectativa de que o filho de Davi viria como veio Moisés, de libertar o povo com poder e glória, como tirou o povo do Egito com sinais e maravilhas,
esse novo Messias, ou esse libertador, esse novo libertador, viria e tiraria o povo da ditadura romana, e essa era a grande expectativa. A expectativa disso era tão grande, que na narrativa anterior a esse texto que a gente vai ler, tem uma discussão muito estranha de Jesus com Tiago e João, quando Tiago e João falam assim: Senhor, a gente pode fazer um pedido para o Senhor? E Jesus vira para ele e fala a mesma expressão que ele fala para Bartimeu. Ele fala: o que queres que eu vos faça? E aí os grandes homens de Deus, os discípulos, falam assim: porque no seu reino, a expectativa era de um reino humano, político, muitas vezes. No seu reino eu queria que a gente sentasse um do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, afinal a gente é mais chegado, né? A gente gosta de sentar nos primeiros lugares, a gente gosta disso. E aí Jesus fala: não é assim. O reino dos céus, o reino dos homens tem os seus senhores e governadores, mas não é assim entre vós, entre nós aqui no reino de Deus, no reino que eu inauguro e que eu digo que é chegado, o maior é o menor, e maior, na verdade, é o que serve. Então, existia nos discípulos essa expectativa. E aí, quando vem Jesus Cristo, e Jesus não pregava Jesus, né? Jesus não pregava Jesus. Jesus não pregava judaísmo, Jesus pregava o reino de Deus. E o reino que Jesus prega não era um discurso político, não era uma filosofia política, ideológica, no sentido de, gente, vamos dividir aqui, embora Jesus tenha ensinado isso explicitamente, recorrendo, inclusive, ao que os profetas ensinaram, né? Dividir o pão com o faminto, com o oprimido e tudo mais. Embora Jesus tinha esse discurso, Jesus encarnou, a pessoa de Jesus era o reino de Deus, era a chegada do reino de Deus. Em inúmeros momentos dos evangelhos, por exemplo, Jesus fala: olha, se eu expulso Satanás pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, uma expressão que ele usa, uma metáfora, é chegado o reino de Deus. Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus sou eu. Em outro momento, quando ele vai conversar com Pedro, Tiago e João, ele falou assim: olha, eu vou para Jerusalém, mas vocês verão o reino de Deus. E o reino de Deus era uma experiência que eles teriam de ver o reino encarnado na pessoa de Jesus. Então, a mensagem do reino de Deus Jesus era uma mensagem de justiça que começa agora, e isso é uma mudança de chave para nós, porque o nosso senso comum religioso, a gente fala em reino de Deus, a gente tem duas ideias. Primeiro é a ideia religiosa. O que é reino de Deus? Igreja, culto, ritual, liturgia, louvor, ser um diácono, isso são as coisas do reino de Deus. Ir para a igreja, não, isso é vida religiosa. Jesus nem isso ele inaugurou, né? Isso é importante? É importante. Nós temos recomendações bíblicas para isso. A gente precisa dessa prática, mas isso não é o reino de Deus. Isso é uma facetinha e que é muito uma sombra daquilo que é de fato. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem, o senso comum tem em relação ao reino de Deus. E o segundo equívoco é que o reino de Deus é o céu. O reino de Deus é o reino vindouro. E Jesus falava que é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus é possível experimentar aqui. Então, a utopia do reino de Deus, viver o reino de Deus nesse mundo, seria aquilo que C.S. Lewis fala, né? Como se Deus espalhasse a gente aqui como um cooperador de viver uma outra realidade nesse mundo caído, nesse mundo de injustiça. É por isso que Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que não é só buscar o governo de Deus nesse sentido, e a sua justiça. E aí, cara, é muito legal, porque quando Jesus encontra esse Bartimeu, o encontro com ele traz essas implicações do encontro com o reino em pessoa, com Jesus Cristo, que era o reino de Deus em pessoa. E o que isso causa? A chegada do reino de Deus, se por um lado, para a expectativa religiosa, era um libertador político, um libertário, né? E para outros era uma coisa que ainda havia de vir no céu. Quando Jesus vem, o jeito que ele anda, o jeito que ele trata as pessoas, o jeito que ele cura, o jeito que ele ouve orações, ensina sobre o reino de Deus, porque ele é o reino de Deus em pessoa. E aí, vendo essa narrativa, relendo essa narrativa, eu queria que a gente tentasse extrair desse texto a seguinte ideia: o que acontece quando a gente encontra com esse reino de Deus, que é Jesus de Nazaré, com o reino em pessoa, né? E aí, vamos ler o texto, que aí a gente vai mastigar essas ideias. Eu gosto muito disso. Então, Jesus não pregava o judaísmo, Jesus não pregava
nem Jesus. Ele pregava o reino de Deus pelas suas obras e pela sua pessoa. E pelo discurso também, né? O Sermão do Monte é o grande discurso do reino de Deus. O maior, o menor, felizes são os pobres, tudo que é o contrário, como diria John Stott, é a contracultura do nosso tempo. E aí o texto vai dizer o seguinte, olha as riquezas desse texto. E foram para Jericó. Ponto. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então tinha um invisível da sociedade. O reino de Deus chega, já começa a acolher os invisíveis. O reino de Deus chega, e isso é uma verdade. Quem está carregado do reino de Deus não é cego para os invisíveis. A gente é cego para isso. A gente é cheio de importância. Se chega uma pessoa bem vestida, a gente trata diferente. Se chega uma pessoa mal vestida, a gente trata diferente. A gente é tomado por uma invisibilidade dessas pessoas. E aqui a gente não sabe as implicações políticas sociais, socioeconômicas de uma pessoa vulnerável nessa condição. Se hoje uma pessoa com deficiência, né, tem dificuldade na nossa sociedade, tem que ter todo um trabalho político, a gente vê os pais de pessoas, de filhos neurotípicos, né, atípicos, as pessoas que têm deficiência, aí você tem que fazer um monte de política para tentar conscientizar. Hoje melhorou muito, graças a Deus, com as redes sociais, há uma conscientização maior, a gente tem um pouco mais de sensibilidade, mas ainda assim a gente está longe do ideal. Né? A gente está longe do ideal. Quem trabalha com educação, igual a Jamila, a gente sabe toda a conscientização que a gente tem de fazer uma escola inclusiva, trazer para perto, é gente, continua sendo gente. E aqui a gente tinha um cego que provavelmente não nasceu cego, ficou cego, talvez, como disse a Joana, eu conversando com ela, talvez ele tinha uma diabetes não tratada, ficou cego. Às vezes teve um glaucoma e ficou cego. A gente não tinha medicina. Era um homem invisível. Não trabalhava, porque não tinha... Hoje, para você conseguir... Graças a Deus pelas legislações sociais que tentam incluir, olha, vagas de PCD para concurso, para empresa. Isso é reino de Deus, hein? Isso é pauta da igreja, hein? A igreja está preocupada com um monte de coisa e não está nem aí para isso. Apesar que, guardadas as exceções, vejo movimentos de muitas igrejas grandes, inclusive, fazendo todo um trabalho com as crianças atípicas da igreja. Bacana demais, mas a gente tem muito a evoluir. A gente tem que pensar sobre isso. Porque essa é pauta do reino de Deus. Jesus, quando passa por Jericó, ele viu um invisível, que a sociedade não está nem aí. Cego, mendigo e à beira do caminho. Cego, mendigo e marginalizado. O reino de Deus chega primeiro para esses. Olha que coisa. Olha só que coisa incrível. O que significava ser um cego, né? A preocupação, por exemplo, dos profetas com o estrangeiro, que a gente trata mal, não é da nossa terra, xenofobia que chama isso. Xenofobia. Com o estrangeiro, com o doente, com o mendigo, com o órfão. E eu estava lendo num texto lá que eu tenho, sobre questão de contexto histórico, falando a questão dos órfãos, né? Como que a gente pensa, órfão, para nós é órfão de pai e mãe. Para os templos bíblicos era órfão de pai, porque mãe não trabalhava. Ou quando é órfão de pai, a mãe é viúva, que também era desprezada. Então era uma invisibilização total. O Messias, quando vem para esses. E isso é muito forte para nós. Muito provavelmente o cego, nesse sentido, ele não tinha trabalho, não tinha nenhum tipo de sustentação social, né, de assistência social, de provisão social. Então, quando ele tinha uma família generosa, ajudava, e ele, para tentar aumentar a renda, ele ia pedir. Pedir para ele era um trabalho, era o único recurso que ele tinha. Como é que fica a política social para esse invisível da sociedade? Continua o texto. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, isso, Timeu, Bartimeu, o filho de Timeu, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, olha a expectativa messiânica, tem compaixão de mim. A ideia dele era que o Jesus não era só um cara para a gente sentar do lado dele e ser cabeça e não cauda, como a mentalidade religiosa tem. A ideia de Jesus para ele era aquilo que Isaías profetizou em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pegar boas novas aos pobres, cativos e oprimidos.
E é isso que Jesus fala em Lucas capítulo 4, quando ele entra na sinagoga e inicia seu ministério. E ao ler Isaías 61, ele diz: a partir de hoje, as escrituras estão cumpridas. Existe uma causa no reino de Deus, nesse reino das injustiças, que a gente pratica violência da desigualdade social, violência com pessoas, deixa a vida muito mais difícil por causa da desigualdade. É preocupação do reino de Deus, daquele que é filho do reino de Deus, que teve um encontro com o reino em pessoa, não fazer vista grossa para os invisíveis. O texto continua. E muitos os repreendiam para que se calasse. Afinal, isso é um pedinte, isso é um nada. Isso é um fracassado da sociedade. Esse é cheio de mimimi. Isso é um discurso extremamente violento. E ele diz, todos repreendiam para que se calassem. Engraçado, os próprios discípulos, ao invés de fazer ponte entre as pessoas e Deus, está mandando calar. Não incomoda o mestre, não, você é um pedinte. Ele está indo para Jerusalém para ser glorificado. Né? Porque isso aqui é a última estação de Jesus antes de ir para Jerusalém ser crucificado. Né? Mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus, e Jesus ouviu o clamor. O reino de Deus é um reino, o reino em pessoa. Quando a gente tem um encontro genuíno com o reino de Deus, a gente sabe de um Deus que ouve clamor. A gente sabe de um Jesus que se importa com a dor. Eu gosto muito da expressão que Mateus usa, narrando essa mesma narrativa. Ele fala: então Jesus, condoído, disse. Jesus olhou e compadeceu. Várias situações que Jesus teve que lidar com pessoas em sofrimento, fitando o amor, né? Olhando para a viúva de Naim, a mulher viúva, só tinha um filho, morreu, outra que estava em estado de vulnerabilidade lá. Jesus, olhando, compadeceu e disse: não chores, chorou junto. Então é um Cristo que ouve, parou e disse. Ninguém ouvia, todo mundo mandando calar a boca. Jesus não. O reino em pessoa ouve. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Agora se tornou ponte entre os homens. No primeiro momento a religião foi obstáculo. Os religiosos foram obstáculos, os seguidores de Jesus foram. No segundo momento, Jesus disse: peraí, eu ouço o grito dos invisíveis. Vai lá, manda chamar. Ele: vem. Tem lugar para você no reino. Né? O texto continua. Lançando de si a capa, que era a única coisa que ele tinha, né? Mendigo só tem aquelas coisinhas, né? E a gente ainda tem um monte de gente que ainda despreza. É um cobertor de mendigo, né? A gente vai com essa prática horrorosa, assim. A gente usa até expressões extremamente violentas para a consciência do reino de Deus, né? Não, a gente está precisando de limpar a sociedade, como se fosse sujeira. Mendigo, como é que deixa a rua assim? E o que a gente faz para mudar? Né? Aí pega debaixo dos viadutos, coloca prego para não deitar. Vai por onde? Quer que morre ao relento? Né? Eu vi um rios ontem na internet, muito interessante, uma igreja que fazia do templo um albergue. Agora, nessa época de frio, abriu o templo, fazia um cultão só com morador de rua. Isso aí, é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é sendo invisível. A gente vai praticar um negócio que é chamado hoje de aporofobia. Sabe o que é aporofobia? Rejeição aos pobres, aos mendicantes, a essas pessoas que a gente despreza. E o Jesus veio para isso, né? Lançando a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: o que queres que eu te faça? A mesma pergunta que ele fez para os seus discípulos. Ele: mestre, que eu torne a ver. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente ele nasceu vendo. Que eu volte a ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O texto começa dizendo que ele estava à beira do caminho, sem norte, sem direção. Agora ele tem um norte. Então, quando Jesus chega, o reino de Deus, o reino em pessoa chega, um monte de coisa acontece. E aí a gente pode citar essas três coisas que, de certa forma, na leitura já ficou clara para nós. A primeira: em Cristo, o reino de Deus é para pobres e marginalizados. Deus tem um lado, e não sou eu que estou dizendo isso. Os discípulos de João Batista
Foram enviados de João Batista até Jesus. Falou, Jesus, o nosso mestre João falou se o Senhor realmente é o Messias ou se a gente tem que esperar alguém. Aí ele falou assim, olha, vai lá e fala para ele que os coxos estão andando, que os cegos estão vendo e que aos pobres é pregado o reino de Deus. E Jesus vai dizer, bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Pobre é um problema social para muitos. A gente faz até distinção, tem os nordestinos e os sulistas. Olha que espírito horroroso. A xenofobia que a gente tem, mas esse bairro a gente vai julgando, né? Não pode vir alguma coisa de Nazaré, da Galileia, dos gentios, dessa região aqui, desse bairro aqui, né? Jesus vem justamente por isso, o grito dos profetas encarnado em Jesus. Jesus tem um lado aqui. Então, se o reino de Deus está presente, tem que ter um acolhimento. Outro teve uma polêmica assustadora aí, numa dessas lagoinhas aí, que fizeram área VIP na igreja. Área VIP. Não, as pessoas um pouco mais importantes para cá. Eu acho que a gente se perdeu um pouco no caminho. Ou a gente deixou a Bíblia para lá. Então, o reino de Deus chegou, não é um reino futuro, não é coisa de igreja. O reino de Deus é a justiça aqui agora. O que eu posso fazer para essas pessoas? Qual que é o critério último de salvação para Jesus de Nazaré? Tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive enfermo e foste me visitar. Estive preso e foste me visitar. E a gente cheio de justiça, não, bandido. Jesus, eu estive preso e foste me visitar. Olha só, o critério último de Jesus, de salvação para Jesus em Mateus, é justamente essa, como que você trata o outro. Ah, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos um monte de coisa. Então, mas apartai-vos de mim, porque vocês não olharam para o pobre. Né? Qual que é a religião pura e verdadeira, diz o apóstolo Tiago? Acolheu o órfão, a viúva. Olha que interessante. E o texto continua. Então, é chegado o reino de Deus para pobres e marginalizados. Jesus traz isso. E como que Deus tem lado, né, gente? E como que a vida... A gente pode facilitar a vida de muita... Existe sofrimento evitável e sofrimento inevitável. Muitos dos sofrimentos evitáveis, muitos sofrimentos que existem hoje no mundo, são sofrimentos evitáveis. Eu estava lembrando, outro dia, quando eu fui lá em Belo Horizonte fazer um exame, né? Questão de saúde. E aí eu fui na região do Santa Efigênia, que é a região hospitalar, e eu lembrei as muitas vezes que eu saí com meu pai para levar ele para a região hospitalar. Meu pai, né, já faleceu, teve mal de Parkinson, a gente pelejou muito com a peregrinação do cuidado com a enfermidade dele, e a gente não tinha carro, a gente dependia de transporte público, e a gente fazia um sacrifício assim, descomunal para pagar táxi. Não existia aplicativo, motorista de aplicativo, e a dificuldade que a gente tinha. E aí hoje, eu numa condição muito melhor, graças a Deus por essa bondade, mas a gente não esquece, né? A gente não esquece. Aí, essa memória traz para a gente uma bendita consciência da graça, de que Deus tem sido infinitamente bondoso comigo, e uma responsabilidade para tentar mudar a vida de tantos outros cansados e sobrecarregados que estão por aí. E aí eu lembro, assim, meu Deus, aí eu de carro fui lá, estacionei o carro, fui no exame, naquela comodidade, tranquilo, e eu lembrando, pelejando com meu pai, com limitações já físicas, cadeira de roda, e a gente fazendo um sacrifício assustador com o salário mínimo para pagar o táxi, que era muito caro. Eu estou falando de um trajeto do bairro que eu morava ao centro de Belo Horizonte, era em torno de uns 16 quilômetros, e táxi. E eu falei, meu Deus, como que a vida do pobre é mais difícil. E a gente falando de reino de Deus da boca para fora, e Jesus está falando, olha, é chegado para eles. Eu vejo o cego, eu vejo o invisível, eu vejo o marginalizado, eu vejo o que está à beira do caminho. Então, quando o reino de Deus chega para esses. Chega para esses. Então, nós temos uma dimensão de um reino de Deus que tem lado. A igreja, ela, graças a Deus, que a gente até vê isso, né? Isso tem a ver com a segunda lição que a gente vai falar aqui. Eu vi, por exemplo,
aquela questão da violência lá no Rio de Janeiro e até elogiei, conversando com os irmãos, sobre a postura da Igreja Universal, que fez uma tenda de oração lá, perto daqueles corpos enfileirados. E todo mundo reconhece hoje que às vezes a ausência do Estado é suprida pela presença da igreja, lá no morro. E isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Porque reino de Deus não é para fazer todo mundo virar crente. Reino de Deus é para fazer esse mundo caído ser um mundo melhor, ser um mundo de justiça. Não adianta nada eu fazer todo mundo virar crente, ficar com linguagem de crente, e ser extremamente injusto, e ser cego, e ser cego mesmo para o invisível que está à beira do caminho. O mundo poderia ser melhor onde está a igreja, né? As grandes histórias de avivamento na história da igreja cristã não foi feita porque um monte de gente converteu, a igreja ficou cheia, não. É porque teve justiça. Teve justiça. A cidade mudou, foi melhorando as condições de vida. Isso não é só uma utopia política, mas Deus tem lado. Deus tem lado. E a gente tem que olhar para isso, porque Jesus ensina isso. Quando o reino de Deus chega em Jericó, chega primeiro para Bartimeu. Segunda coisa, quando o reino de Deus chega, Deus se importa com os que sofrem. Quando ele começa a gritar, e o texto fala, parou Jesus e disse, chamai-o. Isso é bonito. Por que isso é bonito? Porque eu não posso ver o reino de Deus só como uma justiça social, senão você cai numa tendência de achar que acabou, Deus não se preocupa. Não, Deus se preocupa também com o seu problema, com a sua dor. Existe uma dimensão social de um sofrimento que a gente tem que, como filhos do reino, se preocupar com essa justiça social. Mas não é só socialismo religioso. Existe um Deus que ouve a sua dor e sabe do seu sofrimento. E esse Jesus, ele tem compaixão, ele fica condoído com essa situação. Isso é muito bonito. E por que eu estou meditando nesse texto? Né? Essa semana eu estou trabalhando com os meus alunos lá sobre projeto de vida. Eu sempre passo para eles o filme A Procura da Felicidade. Já vi umas 873 vezes, né? Porque todo ano eu passo o mesmo filme. E é um filme com muita sensibilidade. E em uma cena do filme muito interessante, depois que o protagonista, que é uma história real, inclusive, deu tudo super certo, né? Virou até filme, mas milhões não deram certo, né? E aí ele, com o filho dele, ele é despejado, fica sem lugar para onde ir, chega a dormir numa rodoviária, e aí ele vai para um albergue de uma igreja presbiteriana. Olha o reino de Deus aí. Porque se a gente depender das boas vontades da política pública, não, a igreja tem que fazer esse papel, né? E aí ele vai para um albergue, e lá a criança de 5 anos que não sabe, né? Aí eu lembrei da minha filha na hora, eu falei, como que eu sou abençoado, né? A criança de 5 anos fala, papai, eu quero ir para casa. Não sabe nem que não tem casa mais. Eu só acredito num Deus e num Jesus que se importa com isso. Que se importa com essa falta de dignidade de não ter uma casa. Porque a criança não sabe o que é aluguel, se está morando de favor. Na cabeça da criança de 5 anos, ela ia voltar para casa. Para ela era a casa dela, que era um aluguel no começo do filme. Olha só. Ele falou assim, papai, eu quero voltar para casa. E aí o filme deixa muito claro o papel da espiritualidade naquele momento dramático do protagonista, que ele vai para o culto. E aí passa até uma cena do momento do culto, então é isso. Quando o reino de Deus chega, é isso. É essa mensagem de esperança. É esse Deus que sabe da sua dor. É esse Deus presente. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Jesus é socorro para cansados e sobrecarregados. Ele mesmo diz isso. Em Cristo, Deus se importa com nossas dores pessoais, não é só com a questão da justiça social, mas também nossas dores pessoais. 3 frases de teólogos que deixam isso claro para a gente. Deus é mais disposto a ouvir do que nós a falar. Ele ouve o coração antes da voz. Santo Agostinho. Segunda frase. Somente um Deus que sofre pode realmente ajudar o sofredor. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que foi preso e morto por Hitler. Terceiro, o clamor do pobre é a voz de Deus pedindo resposta. Quem ouve o pobre, ouve o próprio Deus. É esse Deus sensível. Quem falou isso foi um teólogo peruano chamado Gustavo Gutierrez. No mundo de sofrimento e injustiça, a escuta de Jesus é a grande esperança.
Então eu fico feliz de ver, por exemplo, em lugares de extrema vulnerabilidade, pobreza, dificuldade, ter uma igrejinha com todo mundo lá orando, compadecendo da sua dor. Você que está enfrentando uma enfermidade, você que está enfrentando uma crise financeira, uma crise no casamento, uma crise na família. É lógico que eu não vou transformar a mensagem do Evangelho exclusivamente só num socorro, num pronto-socorro, numa emergência, mas sim, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e fardo que é leve, e encontrareis descanso para vossas almas. E ele mesmo disse: quem vem a mim foi o meu Pai que traz, e aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Eu só consigo acreditar num reino de Deus que chega para causar justiça, mas num reino de Deus também que sabe da sua dor. A música maravilhosa que a Jamiles cantou aqui, né, a primeira música, né, que fala sobre a intercessão do Espírito Santo, que a gente às vezes não sabe, aí vem o Espírito Santo que coloca as palavras que a gente não consegue orar, com gemidos inexprimíveis, a gente não consegue, mas ele vem, ele se importa com isso. O reino de Deus chega para esses, e a igreja, sim, ela tem que ser também um hospital. Não é só um discurso bonito de um reino utópico, enquanto a gente precisa de compadecer da dor do outro, de se preocupar com o outro, que está passando por uma enfermidade, uma dificuldade financeira. Sei lá, gente, viver é sofrer. Tem gente que sofre até com a ausência de sofrimento. Né? Tinha um irmão meu que era assim, um amigo lá de Belo Horizonte, que ele falava assim, a gente, jovem, né, compartilhando tantas dores e tal, e esse irmão, o que você está passando? Ah, cara, tá tudo bem comigo, eu tô com medo. Deve estar vindo uma coisa muito ruim, muito ruim para mim. Porque a gente sabe que a vida é altos e baixos. É altos e baixos. E contigo saltarei muralhas. Com Jesus fica mais fácil. Pode gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tem a escuta sensível. Eu só acredito num reino de Deus que também se importa com a dor do pobre, com a dor do cego, com a dor do enfermo, com a dor daquele que está vivendo uma tragédia no casamento, foi traído, não queria isso, que está à beira do caminho. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Terceira e última coisa, o encontro com Cristo muda nossos caminhos. Né? O texto deixa bem claro no começo que ele estava à beira do caminho, depois ele teve morte, seguiu estrada fora. Maravilhoso que Jesus termina dizendo: a tua fé te salvou. Tem um monte de gente que usa a fé só para curar. Vai lá, a igreja vira um hospital, vai lá, faz uma campanha, faz uma fezinha, recebe uma bênção, mas não mudou nada. Os caminhos interiores continuam o mesmo. Ele não tem consciência do reino de Deus, porque ele está preocupado só com ele. Ele fez a cura dele e tal, os outros lá, o cego continua cego, o mendigo continua mendigo, não prega o reino de Deus nem a justiça, e foi curado e vaza. Jesus falou: olha, porque se ele fosse desses crentes pragmáticos, que só quer uma bençãozinha, ele não seguia Jesus estrada fora. Ele ia ser curado e ir embora, igual os leprosos. Você lembra dos leprosos que Jesus curou e foram embora? Só um voltou? Ele não, ele continuou, porque quando o reino de Deus chega, muda a gente de verdade. Muda os nossos caminhos interiores. Não dá para ser a mesma pessoa. O que era cego começa a ver. O que era marginalizado agora tem caminho. O que era invisível agora tem acolhimento. Como que isso era maravilhoso, gente? A minha história pessoal conta isso demais. Tem uma matéria no 9º ano lá, dos meus alunos, que eu falo sobre a importância da experiência religiosa para trazer pertencimento. O que essas igrejas lá no Morro da Favela do Alemão faz? O cara invisível para o Estado, sendo aliciado, assediado pelo tráfico o tempo inteiro. Ele chega na igreja, o pastor dá um microfone para ele falar, cara. O cara se torna importante, velho. Aquele cara que era socialmente alienado de tudo, chega lá e ele começa a ter destaque. Aí ele fica importante na comunidade, o povo deixa ele falar. Olha só, ele vem para o meio. Ele sai da beira e vem para o meio, cara. Isso é maravilhoso. Aí eu conto a minha história com os meninos, né, que eu antes de me converter, eu era um cara invisível, um homem totalmente invisível socialmente, para namorar, para paquerar, não tinha nada disso, eu era invisível. Cheguei na igreja, aí todo mundo falou: não é uma bênção, você traz a palavra para nós. Comecei a ter destaque, comecei a ser visto. É com Jesus. Eu tô aqui, Jesus se manifestou com
um instrumento da igreja, da comunidade. Mas o reino de Deus é isso. Você vai se sentir amado, acolhido. E a gente tem um problema, assim, uma autoimagem negativíssima. Nós somos seres culpados demais. Nós, existencialmente, sempre estamos colhendo folha de figueira e colocando nas nossas vergonhas. Aí Jesus não, Jesus chama por meios. Tinha um cara lá na sinagoga escanteado também, deficiente, ó, com a mãozinha mirrada. Jesus, ó, sábado, vem para cá. Para vocês verem que o Filho do Homem veio para curar, estica a mão aí, ó. Jesus chama para o meio, muda o norte, muda a forma de ver, muda o caminho. Não tem como ser a mesma pessoa, não, senhor. Você muda de religião, você pode mudar de religião, de denominação, voltar a ser católico, ir por qualquer coisa, mas quando você encontra o reino em pessoa, pelo menos essas 3 coisas vai mudar. Sua consciência de que o reino de Deus não é futuro, é aqui, você vai olhar os invisíveis. Jesus, o reino de Deus quando chega, é esse Deus que se importa com a sua dor. Sua dor. Deus chega a curar a febre da sogra de Pedro. Febre. O mesmo que fez curas extraordinárias. É o Deus, como diria John Stott, do macro e do micro. Né? E em terceiro lugar, vai mudar a sua vida. Não tem como, você volta a ver. Está longe, isso é muito mais profundo do que isso. Vamos orar para a gente ceiar e alimentar mais dessa palavra. Espero que tenha sido edificante para os irmãos. Senhor, muito obrigado, porque... Muito maravilhoso, né? Glória a Deus. Eu gostaria de falar com todos vocês aqui Gostaria de falar com todos vocês aqui de Itabirito, que nós estamos aqui na rua José Benedito 375, ao lado aqui do restaurante Paraqui. Você chegando nessa rua, você vai encontrar essa placa aqui, ó. Você vai encontrar essa placa, Ministério Tempo de Oração. Então, é muito fácil de você chegar. Amanhã nós estaremos aqui e estaremos realizando, assim, uma oração às 19 horas e estaremos buscando, assim, em Deus, lendo a Bíblia. Estaremos congregando, reunidos aqui, nesta quarta-feira. Você é o nosso convidado, não importa a sua religião. Deus abençoe todos vocês e até o próximo. Próxima oração, próximo programa. Tchau, tchau.